Muito bem, muito bem, muito boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para transmitir, para estarmos aqui a falar, para estarmos aqui a partilhar um elemento muito importante. Esse elemento muito importante é o quê? É crescermos cada vez mais, é nos fortalecermos cada vez mais, partilharmos assuntos que têm a ver com a nossa liderança. Isso para nós é muito bom, para nós é muito fundamental e para nós também é muito forte. E gostaríamos que cada um de vós estivesse bem alinhado e bem conectado com esta atividade que nós estamos a fazer. Gostaríamos que cada um de nós acompanhasse a nossa live com muita atenção, com muita delicadeza, e gostaríamos que cada um de vós partilhasse aquilo que mais lhe importa, aquilo que é mais importante. Pois bem, nós estávamos cá a semana passada e a semana passada tivemos assim algo muito importante, algo muito comovente, e tivemos também momentos muito interessantes. Esses momentos interessantes ajudaram-nos a crescer cada vez mais, e esse crescer cada vez mais nos fortalece com muito mais força, nos fortalece com muito mais energia. E partilhamos um pouco sobre a liderança que faz diferença, e faz toda a diferença a liderança, porque um líder investe em capacitar os liderados. Um líder cria modelagem para ter a multiplicação e a ser um pouco mais fácil. E o líder deve estar, o líder deve ser essa pessoa que faz e que as coisas aconteçam, faz com que as coisas aconteçam. E nós, quando queremos que as coisas aconteçam, devemos crescer, devemos transmitir e também devemos influir. O líder, quando cresce, ele se fortalece em várias dimensões. E uma das dimensões em que o líder se fortalece e cresce é mesmo esta dimensão de quê? É a dimensão de fortalecer-se cada vez mais. E toda a liderança faz diferença, e faz toda a diferença, e a liderança faz diferença, e quando faz diferença, faz de nós pessoas muito mais diferentes, e faz de nós pessoas muito mais ativas, e faz de nós pessoas muito mais interessantes também. Bem, então, mais uma vez, muito boa tarde, boa noite, bom dia para alguns, tendo em conta os fusos horários em que cada um de vós pode estar. Estamos aqui mais uma vez para a nossa live. Hoje nós vamos partilhar um pouco os erros que os líderes devem evitar para estar no topo. Os líderes devem evitar muitos erros para estarem no topo, porque senão nunca lá vão chegar. E ao fazerem assim, ao ser assim, o líder deve ter essa capacidade forte de conexão. O líder deve ter essa capacidade forte de crescimento. O líder deve ter essa capacidade forte de comunicação. Que erros, então? São tantos erros. São tantos erros, alguém pode estar a perguntar, mas então, quais são esses erros que estás a falar? Quais são esses erros que não queres dizer? São muitos erros. Vamos lá, entre vários os erros, nós vamos apontar alguns dos muitos. Nós estaremos aqui para todo o dia, estaremos aqui por algumas horas, alguns minutos. Vamos apontar alguns deles. E alguns erros mais comuns e mais conhecidos, alguns erros mais visíveis, mais vividos, são aqueles erros que nós temos, são aqueles erros que nós sabemos que não ajudam a termos, digamos, um segmento ou crescimento conforme deve ser. Entre vários, nós aqui vamos elencar alguns. O primeiro é a falta de comunicação, digamos, a falta de comunicação efetiva. O líder que não comunica bem, o líder que não se preocupa com o que ouve ou com o que deveria dizer,
este líder começa a ter, digamos, muitas barreiras. Porque não só se comunica com os seus, como também não vai entender aquilo que os seus podem fazer para ele e assim fica um pouco desajustado. Então, e isto faz com que o líder não se conecte com o que se deveria conectar. E isso para nós é fundamental, que o líder tenha esta capacidade, que o líder tenha essa habilidade, que o líder tenha esse crescimento, que o líder tenha esta forma de crescer, que o líder tenha essa forma de fortalecimento para conseguir fazer, para conseguir crescer e para conseguir, sobretudo, transmitir vários elementos. Então, e isto faz com que nós sejamos pessoas ativas e faz com que nós sejamos pessoas equivalentes. Isso faz com que nós sejamos pessoas que se tenha algo muito mais importante. Então, é importante para nós termos esse elemento, e esse elemento para nós é fundamental, que o líder deve se fortalecer em muitos aspectos. O líder deve se fazer, digamos, crer em muitos aspectos. E o líder deve se fazer, digamos, fortalecer em muitos aspectos que têm a ver com a comunicação. Um bom líder tem de saber comunicar. Um bom líder, para se chegar ao topo, a comunicação é muito fundamental. A comunicação é muito fundamental. E na comunicação nós temos formas fundamentais de crescimento. Temos formas essenciais de crescimento. Nós temos formas impactantes de crescimento. Atenção, quando falamos de comunicação, aqui estamos a querer dizer os elementos fundamentais, os elementos mais importantes que fazem com que a minha comunicação chegue até lá onde eu quero que ela chegue. É entender até lá onde quem fala, quem dialoga, quem comunica, quer que eu perceba. É dialogar muito mais além daquilo que a gente está acostumado. E é fazer com muita força, e é fazer com muito entusiasmo, e é fazer com muito fortalecimento. E o líder assim se fortalece. E se fortalecendo, este líder cria uma comunicação, e cria um costume, cria assim um hábito. Cria assim um hábito. E este hábito vai fazer com que ela, aos poucos, comunique-se melhor. E comunicando-se melhor, comunicando-se melhor, o líder vai ter aspectos fundamentais e aspectos muito interessantes. E esses aspectos, é só dizer que com uma comunicação muito efetiva, muito mais frontal, muito mais clara, muito mais assertiva, o líder acaba aos poucos de conquistar, ou seja, acaba de influenciar várias pessoas, acaba de influenciar. Muitos líderes não investem na comunicação. Não se preparam para comunicar. E é crucial. Comunicações evitar comunicações que não alavancam, evitar comunicações que não constroem, evitar comunicações que não conectam a pessoa do líder com
liderados. E isto, prezados líderes, parece uma questão simples, mas é algo muito fundamental. É algo muito fundamental. O líder deve investir neste elemento, o líder deve investir neste valor da comunicação. É este erro. Saber que todos já sabem, saber que todos já entendem, saber que todos já têm conceito, é um erro que o líder deve evitar. E o outro erro mais comum que o líder deve evitar para atingir o topo é não investir na sua formação. Há líderes, pela posição, pela delegação, pela eleição, pela nomeação, eles consideram-se que já estão em cima. Então, por assim estarem, não investem na sua formação, não investem na sua capacitação, não investem na sua qualificação e atualização constante. O líder não investe em vários outros elementos do seu crescimento, porque já está lá. E esse é um erro, faz com que não atinja o topo. E falando de topo, poderíamos aqui mencionar vários aspectos que fazem com que nós falemos do topo. O que é o topo para um líder? Quando é que nós consideramos um líder que está no topo? Nós consideramos o topo quando o líder consegue ter os seus liderados, quando o líder consegue reproduzir líderes, quando o líder é modelo de inspiração, quando o líder é modelo de influência, quando o líder é aquela pessoa que atingiu todos os estágios em que os seus liderados o consideram como uma lenda, o consideram como uma inspiração. O líder de topo, quem chega ao topo é aquele que consegue transmitir, consegue inspirar, consegue modelar, consegue multiplicar, consegue reproduzir, consegue investir nas pessoas. Este líder está no topo. Em outras palavras, é aquele que sabe resolver as questões mais práticas, mais essenciais, mais básicas, mais essenciais, mais básicas, mais essenciais dos seus liderados. É aquele que, olhando para os seus liderados, nós entendemos uma grande satisfação. Então, quando assim entendemos esta grande satisfação, perceberemos algo muito importante. O que é que vamos perceber? Vamos perceber uma grande alegria. E esta alegria dos liderados traduz-se na grande satisfação das prioridades, das práticas do líder. Então, essas práticas do líder faz com que os liderados sejam cada vez mais satisfeitos, sejam cada vez mais expressivos e sejam cada vez mais, digamos, usados. Então, é alguém que consegue resolver, é alguém que consegue atingir, é alguém que consegue satisfazer, é alguém que consegue, digamos, ter as questões mais básicas, as questões fundamentais dos seus liderados. Então é esse líder de topo. E para chegar-se ali, nós falamos agora que é importante. É muito, muito, muito importante mesmo. Muito, 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 meu Deus. Muito, muito, muito importante mesmo investir na comunicação. Bem, estávamos aqui a dar-nos conta de que o volume estava muito baixo, mas como não temos o feedback dos nossos líderes, não foi possível detectarmos e vimos que o volume estava muito baixo. Porém, podemos corrigir isso, vamos a tempo. Estamos cá a falar nesta live sobre a liderança, os erros que um líder deve evitar para atingir ao topo. Esses erros são vários, são tantos, e aqui nós vamos mencionar alguns. Mencionaremos alguns apenas,
Alguns apenas vamos mencionar aqui, porque de tantos erros acabaremos depois de nos perder. Vamos criar foco. Vamos tratar hoje de alguns essenciais. E um deles, um erro que a todo custo o líder deve evitar é este: a comunicação. Investir na comunicação. Não investir na comunicação. O erro é não investir na comunicação. E quando o líder não investe na comunicação, acaba por quê? Acaba por criar, digamos, informações desconexas. O líder acaba por criar informações desconexas. Essas informações desconexas vão fazer com que o líder não avance, o líder não caminhe, o líder não cresça, o líder não influencie. E isto pode fazer com que o liderado não chegue ao que se pretende. Não é? Então, não chegando ao que se pretende, o líder não chega ao topo. O líder não atinge, porque o líder não conectou, porque o líder não, digamos, o líder não conectou, o líder não existe. Então, de todos esses erros que existem, nós dissemos que vamos enumerar alguns. Enumeramos apenas alguns, nem todos. Vamos enumerar alguns e, enumerando algum, entenderemos nós. Primeiro, a falta de comunicação. Esse é um dos erros, entre tantos que o líder deve evitar. Aqui enumeramos alguns. Um deles é a falta de comunicação efetiva. A comunicação é essencial para liderar uma equipe de sucesso. A comunicação é fundamental para fazer crescer uma equipe. Um líder deve evitar a falta de clareza. Um líder deve evitar a todo custo a falta de clareza. Um líder deve evitar a todo custo a falta de clareza. E a falta de clareza para o líder é muito fundamental. Por que é fundamental? Porque acaba por se conectar com várias realidades. O líder, conectando-se com várias realidades, ele deve transmitir. A comunicação é essencial para liderar. Um líder deve, digamos, de sucesso, deve, a todo custo, deve, a todo momento, deve, com muita realidade, com muito realismo, evitar a falta de clareza, a falta de transparência, a falta de comunicação aberta com os membros da equipe. Isso pode levar ao mal entendido, como dissemos, falta de alinhamento e perda de confiança. E deve comunicar bem. E outro elemento, um dos erros que os líderes devem evitar para chegar ao topo é a falha em delegar tarefas. Muitos líderes gostam de fazer tudo. Eu também cometi esse erro várias vezes, enquanto líder de topo, enquanto gestor, enquanto diretor das várias instituições onde eu já cometi essa falha. E esta falta de delegar tarefas. Um líder eficaz deve saber delegar tarefas de forma adequada. Atenção, é delegar de forma adequada. A falta de delegação ou a má delegação pode sobrecarregar o líder e limitar o crescimento e desenvolvimento da equipe. É importante aqui confiar nas habilidades e capacidades dos membros da equipe e atribuir responsabilidades de acordo às devidas habilidades. Não devemos trocar, dar habilidades a quem não deveria. Devemos dar habilidades a quem merece para que a equipa cresça.
O outro erro que os líderes devem evitar é a falta de visão e planejamento estratégico. Um líder deve ter uma visão clara do futuro e um plano estratégico para alcançá-lo. Qual é a minha visão daqui a 1 mês, a 2 meses, a 3 meses, a 4 meses, a 5 meses, a 1 ano, 2 anos, 3 anos? E para a minha visão é o quê? A minha visão estratégica na liderança é comunicar mais sobre líderes, comunicar mais sobre a liderança. A minha estratégia que estou a usar para lá chegar é fazer lives, criar conteúdos, fazer programas de rádio e criar eventos. Essa é a estratégia que eu estou a levar daqui a 3 meses. Depois de 3 meses, eu vou mudar de estratégias para alcançar mais líderes, para transmitir mais conhecimento aos líderes e também para aprender mais com os líderes. É claro, a falta de uma visão sólida e um planejamento adequado podem levar às decisões ad hoc, falta de direção e perda de foco. Isso desgasta muitos líderes. Esse é um erro muito comum. Tem como evitar isso? Tem estratégias como fazer com que o líder tenha uma visão e uma estratégia? Tem sim. Clique no canal, crie o teu comentário, deixa a sua inquietação, deixa aqui, digamos, a tua curiosidade. Se não hoje, na quinta-feira, quando estivermos no programa radiofônico Rádio Escola 88.5 e também pela internet, nos podes contactar, podes visitar a nossa página no Facebook, no Instagram e também aqui no YouTube. Líder José Chavenda vai entender, vai receber muito mais dicas, e quem quiser fazer uma mentoria vai assim também poder fazer. Transmitimos a experiência de muitos anos como líderes e de muitos anos também de erros. Nós cometemos muitos erros e esses erros nos fazem com que nós partilhemos convosco aquilo que nos fez baixar, aquilo que não nos colocou no topo, porque aprendemos com esses erros. Queremos que cada um de vós, cada líder, não passe pelo que nós passamos. Um dos erros que os líderes devem evitar para chegar ao topo é a resistência à mudança. O mundo do negócio, o mundo das relações, o mundo das ações, o mundo dos acontecimentos, o mundo das emoções, o mundo dos sentimentos está em constante evolução. E os líderes devem ser capazes de se adaptar e liderar a mudança. Não devemos ter medo de perder aquilo que já não estamos acostumados, mas devemos ter medo, sim, de não ter aquilo que nunca tivemos, a novidade. Então, a resistência à mudança pode levar à estagnação. Nos pode levar também à falta de inovação, de criatividade e à perda de competitividade. Então é importante esse elemento. E um outro erro que o líder deve evitar para chegar a seu topo é a falta de empatia. É a falta de empatia. E esse é muito fundamental, é muito crucial, a falta de empatia e habilidades interpessoais. A empatia é a nossa capacidade de podermos perceber, de podermos entender onde é que o outro se enquadra, onde é que o outro está, onde é que o outro está a realizar, onde é que o outro está a crescer. Então, a empatia nos leva a estes todos os elementos, a empatia nos leva a esta toda a conexão e a empatia nos leva a esse todo crescimento. E é importante que nós saibamos, é importante que nós tenhamos esses elementos bem afinados. Por que a empatia? É importante porque a empatia nos faz ser pessoas diferentes. A empatia nos faz pessoas diferentes e a empatia nos faz pessoas mais ativas
E a empatia nos faz pessoas mais curiosas. E essa empatia, vamos aqui dizer rapidamente, a empatia, os líderes precisam de se conectar e de se relacionar com os membros da equipe. A falta de empatia é nós não termos essa capacidade de podermos entender muito mais além daquilo que nós vemos, de não podermos nos conectar melhor com as pessoas, de não nos conectarmos melhor com quem nós estamos a servir. E isso leva-nos ao quê? Leva-nos muitas vezes a que nós percamos esta grande oportunidade. E perder esta grande oportunidade é o quê? É fazer com que estas relações interpessoais, essas habilidades interpessoais podem criar um ambiente, digamos, laboral tóxico. Por quê? Porque eu não consigo perceber que habilidades ele tem, que habilidades ela não tem. Eu não consigo me colocar no lugar, na posição, no sentir deste ou daquela pessoa. E não consigo, digamos, filtrar e ter quais são essas habilidades. E não saber esta habilidade, esta conexão com pessoas, saber conversar, saber lidar com todos os níveis de maturidade, nível 1, 2, 3, 4, até o 10º nível de maturidade de um líder. Se eu não tiver essas habilidades, criamos um ambiente tóxico e pode afetar a moral da equipe e minar a produtividade. Aqui devemos saber que a produtividade é importante. O outro elemento importante é a falta de desenvolvimento pessoal contínuo. Os líderes devem estar comprometidos com o aprendizado e o desenvolvimento contínuos. A falta de investimento em si mesmo pode limitar o crescimento profissional e a capacidade de liderança. Participar em workshops, em formações, em capacitações, em treinamentos, em estudos de atualização, quer sejam eles técnicos ou comportamentais, em estudos acadêmicos, em graus acadêmicos, em certificações acadêmicas, fazem com que o líder esteja atualizado, faz com que o líder responda às exigências do meio. E um outro ponto que nós queríamos partilhar, um outro erro que os líderes cometem muito, é a falta de feedback. A falta de feedback é a capacidade em que o líder nunca questiona, nunca pergunta, nunca obtém o retorno daquilo que ele está a fazer. Ninguém tem coragem de dizer ao líder se está a fazer bem ou está a fazer mal. E ele também não se preocupa com o feedback, ele não se preocupa com o que pensa, com o que pensam os demais, com o que pensam os liderados. Ele não se preocupa com esse feedback, e o feedback é importante para melhorarmos, para crescermos e para nos fortalecermos. E para terminar, o erro que os líderes devem cometer, os líderes devem evitar, não que devem cometer, o erro que os líderes devem evitar é não se perguntarem qual é o erro que estão cometendo na sua liderança. Esse é o grande erro. Os líderes geralmente não se perguntam que erros estão cometendo na sua liderança. Porque se assim se perguntassem, se tivessem feedback, mudariam o curso da sua liderança através desses feedback, através destas perguntas, através destas introspecção. E um conselho para terminar: os líderes devem ter mentores, os líderes devem ter consultores, os líderes devem ter assessores, os líderes devem ter haver liderado a sua liderança. Muito bem, estávamos a partilhar estes momentos e teríamos uma convidada hoje por questões
não foi possível. Vamos rever esta posição de tela aqui, digamos, na nossa tela nos próximos. E aqui terminamos. Desejando sucessos na vossa capacidade de liderar, e a dizer que a liderança é sobre a minha vida pessoal, sobre a minha família. Todos os anos não nascemos com as sem dizer, temos potencialidades que o Criador colocou em nós e que devemos desenvolver todos os dias. E uma boa saúde e bem-estar para os liderados, para o líder. Mais uma vez, comentem neste canal, façam as vossas críticas, as vossas observações. Queremos ter o feedback daquilo que nós estamos a fazer, a qualidade do som, a entoação da voz, a articulação das palavras, o conteúdo foi relevante, foi interessante, ajudou, provocou, inquietou. Qualquer inquietação, sugestão, crítica, comente no nosso canal do Instagram, Facebook e no YouTube, Líder José Chavenda. Mais uma vez, que sejamos líderes de facto e que evitemos os erros que nos fazem com que não alcancemos o topo da nossa liderança. Mais uma vez, até breve. Até breve no vosso comentário, até breve na próxima live, até breve no programa radiofônico na quinta-feira, às 14 horas. Obrigado.